Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boitempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Item estranhamento. Este item vai da página 705 a 707. No vídeo anterior eu dei uma informação equivocada sobre esse item e corrijo agora. O fato de que, como o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, as condições objetivas do trabalho, o trabalho objetivado tende a crescer em relação ao trabalho vivo, trata-se na verdade de uma proposição tautológica, pois o que significa força produtiva do trabalho crescente, senão que se requer menos trabalho imediato para criar um produto maior e que, portanto, a riqueza social se expressa cada vez mais nas condições do trabalho criadas pelo próprio trabalho. Tal fato, do ponto de vista do capital, não se apresenta de tal maneira de um dos momentos da atividade social. O trabalho, objetivo, devém o corpo cada vez mais poderoso do outro momento, do trabalho subjetivo, vivo, mas de tal maneira que, e isto é importante para o trabalho assalariado, as condições objetivas do trabalho assumem uma autonomia cada vez mais colossal, que se apresenta por sua própria extensão em relação ao trabalho vivo e de tal maneira que a riqueza social se defronta com o trabalho como poder estranho e dominador em proporções cada vez mais poderosas. A tônica não recai sobre o ser objetivado, mas sobre o ser estranhado, ser alienado, ser venalizado. Enfriedment. Texto em alemão, não vou ler, que diz: o não pertencer ao trabalhador, mas as condições de produção personificadas, ao capital, o enorme poder objetivado que o próprio trabalho social contrapõe a si mesmo como um de seus momentos. Na medida em que, do ponto de vista do capital e do trabalho assalariado, a geração desse corpo objetivo da atividade se dá em oposição à capacidade do trabalho imediata. Esse processo de objetivação parece de fato como um processo de alienação do ponto de vista do trabalho, ou de apropriação do trabalho alheio do ponto de vista do capital. Tal distorção ou inversão é efetiva e não simplesmente imaginada, existente simplesmente na representação dos trabalhadores e capitalistas. Mas, evidentemente, esse processo de inversão é simplesmente necessidade histórica, pura necessidade para o desenvolvimento das forças produtivas a partir de um determinado ponto de partida histórico ou base histórica, e de maneira nenhuma uma necessidade absoluta da produção. Ao contrário, é uma necessidade evanescente, e o resultado e o fim imanente desse processo é abolir essa própria base, assim como essa forma do processo. Os economistas burgueses estão tão encerrados na representação de um determinado nível de desenvolvimento histórico da sociedade que a necessidade da objetivação das forças sociais do trabalho aparece-lhes inseparável da necessidade do estranhamento dessas forças frente ao trabalho vivo. Todavia, com a superação do caráter imediato do trabalho vivo como caráter meramente singular ou como universal, unicamente interior ou exterior, e posta a atividade dos indivíduos como atividade imediatamente universal ou social, tais momentos objetivos da produção são despojados dessa forma de estranhamento. Com isso, eles são postos como propriedade, como corpo social orgânico, em que os indivíduos se reproduzem como singulares, mas como singulares sociais. As condições para essa sua forma de ser na reprodução da sua vida, no seu processo vital produtivo, foram postas somente pelo próprio processo histórico e econômico. Tanto as condições objetivas quanto as subjetivas, que são apenas as duas formas diferentes das mesmas condições. A ausência de propriedade do trabalhador e a propriedade do trabalho objetivado sobre o trabalho vivo, ou a apropriação do trabalho alheio pelo capital, as duas coisas expressando a mesma relação, só que em dois polos opostos, são condições fundamentais de modo de produção burguês e de nenhum modo ou de modo nenhum contingências que lhes são indiferentes. Esses modos de distribuição são as próprias relações de produção, só subespécie distributiones. Nota 156, sob pontos de vista de distribuição. Por isso é extremamente absurdo quando, por exemplo, Mill diz:
nos seus princípios para a política econômica, segunda edição, Londres, 1849, tomo 1, página 240, que as leis e condições da produção da riqueza compartilham o caráter das verdades físicas. Não é assim com a distribuição da riqueza. Esta é exclusivamente uma questão da instituição humana. Página 239 a 247, nota 157. Embora aqui se refira à segunda edição, Marx menciona o número das páginas conforme a primeira edição da obra de John Stuart Mill. Princípios para a Política Econômica, Londres, Parker, 1848, volume 1, edições brasileiras, Princípios da Economia Política com algumas de suas aplicações à filosofia social, São Paulo, Nova Cultural, 1996, segundo volume. Na segunda edição, as passagens citadas encontram-se nas páginas 245 e 246. O texto é idêntico nas duas edições. As leis e condições da produção da riqueza e as leis da distribuição da riqueza são as mesmas leis sob formas diferentes, e ambas mudam, passam pelos mesmos processos históricos, são tão somente momentos de um processo histórico. Não é preciso ter uma perspicácia fora do comum para compreender que, partindo, por exemplo, do trabalho livre ou trabalho assalariado, resultante da dissolução da servidão, as máquinas só podem surgir em contraposição ao trabalho vivo, como propriedade alheia e poder hostil diante dele, que eles têm de se contrapor a ele como capital. Porém, é igualmente fácil perceber que as máquinas não deixarão de ser agentes da produção social tão logo devêm, por exemplo, propriedade dos trabalhadores associados. No primeiro caso, todavia, sua distribuição, o fato de não pertencerem ao trabalhador, é da mesma maneira condição do modo de produção fundado no trabalho assalariado. No segundo caso, a distribuição modificada partiria de uma base da produção nova, modificada, originada somente por meio do processo histórico. Fim da leitura do item estranhamento. Partiremos no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, para a leitura dos item miscelânea, que está entre as páginas 707 e 759. Agora sim, corretamente informado. E estará dividido em 5 vídeos. Obrigada.